Olá, tudo bem? Eu me chamo Camila e hoje eu quero falar com você. No vídeo de hoje estarei falando sobre o princípio das dores, que se encontra lá em Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 14. Então acompanhe essa leitura aí comigo, ok? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E esse texto, falando sobre o princípio das dores, está, além do livro de Mateus, está em Marcos e está em Lucas também. E alguns dos discípulos chegaram para Jesus e perguntaram sobre quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá para eles reconhecer que Jesus está próximo de voltar e que a consumação dos séculos está chegando. E Jesus, ele não fala daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, ele não dá um tempo, fiel, assim. Ele fala os sinais e nós, vendo os sinais que estão ocorrendo, nós temos que analisar e saber discernir em que tempo ele virá. E ele diz: Vede que ninguém vos engane. Então, o que é que eu como cristão, você como cristão, deve entender acerca disso? Eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar baseada na palavra, eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que entender aquilo que Jesus fala na palavra dele. Cada ponto, cada vírgula tem a sua função dentro do texto. E para quê? Para que quando chegar esse tempo, eu não seja enganada por uma mudança de palavras, por uma mudança de frase que muda todo o sentido daquilo que está sendo dito. Então, eu tenho que me preparar para não ser enganada, para eu saber discernir em Cristo o que é aquilo que está sendo falado, se é certo, se é a verdade ou se é falso. Ele diz também que muitos virão no nome dele dizendo que é o Cristo, mas que enganarão a muitos. Então vai ter pessoas que vão se intitular Cristos e vão agir como Jesus agia, e muitos vão cair nesse erro de achar que realmente Jesus já voltou, ou que é ele que está fazendo aqueles sinais. Mas, como eu falei anteriormente, se estivermos firmados na palavra, se estivermos ouvindo a voz do Espírito Santo para poder nos ajudar a discernir entre as coisas que são verdadeiras, que são de Cristo, e aquelas coisas que não são, para que nós não sejamos enganados. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E aí, isso te lembra alguma coisa do seu dia a dia? Falar de guerras, rumores de guerra? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então é necessário a gente ouvir falar de guerras, de rumores de guerra, mas a gente não deve se assustar. Por quê? Porque ele diz que é necessário que isso ocorra, mas ainda não é o fim. Ele diz também que levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em vários lugares. Você tem visto isso? Os noticiários têm mostrado essas coisas? Tem, né? E ele diz que, porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, ainda não é a grande tribulação, ainda não é o grande sofrimento. É ainda o princípio das coisas.
E ele diz: então sereis atribulados e vos matarão. E aí, você está preparado para morrer por Cristo? Morrer por aquilo que você acredita como verdade do que Jesus fala sobre você, sobre o que ele fala do reino dele? Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E aí, meu irmão, você está pronto para ser odiado pelas nações pelo nome de Jesus? Os discípulos, eles tinham esse prazer, sabe? De serem maltratados por causa do evangelho. Isso fortalecia eles de saber que eles estavam sofrendo por causa do evangelho. E você tem esse mesmo pensamento que eles? E ele diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Nossa, esse cenário tá tão parecido com o dia de hoje, né? E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Foi o que eu falei no início. Gente, nós temos que estudar a palavra. Não é apenas uma leitura bíblica. Temos que nos aprofundar no estudo da palavra. Temos que aprender aquilo que a palavra pode nos instruir e vai nos instruir. Nós temos o Espírito Santo para nos ensinar aquilo que nós não sabemos. Então, o que é que está faltando, meu irmão, de você se preparar para esse tempo que vamos estar vivenciando, como a palavra tem nos mostrado, que haverá falsos profetas, que haverá pessoas que vão nos odiar por causa do Evangelho de Cristo, que pessoas vão se escandalizar, trair e odiar a outros, que virá, a iniquidade vai estar tamanha na terra. E o que é que você, como cristão, tem feito para se preparar para esse tempo? E ele diz: porque por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não é de todo mundo, mas de quase todos. O amor se esfriará. Gente, como a gente tem visto isso nos noticiários, que às vezes a gente se espanta. Mas a palavra de Deus já tinha nos mostrado há muito tempo que isso ia ocorrer. O amor de muitas pessoas tem se esfriado. E ele diz, esse é o incentivo e esse algo a mais que Deus, o Senhor Jesus, ele traz pra gente. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, eu e você temos que perseverar até o fim para que sejamos salvos. Então a gente vai passar pelos falsos profetas, por aqueles que vão se escandalizar, trair e odiar, por aqueles que vão nos odiar por amor de Cristo, pelos rumores de guerra, pelo amor de muitos se esfriando. E você e eu, nós temos que perseverar até o fim para que sejamos salvos. E ele ainda diz que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Depois que acontecer essas coisas, aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. E quando esse evangelho for pregado a todas as pessoas, o evangelho do reino for pregado a todas as pessoas do mundo, então haverá de vir o fim. Enquanto essas coisas não acontecer, o fim não vai chegar. Mas quando isso ocorrer, que todas aquelas pessoas ouvirem falar da mensagem do reino e verem, né, o testemunho dessas nações, então virá o fim. E você, de que forma você tem se preparado para esse tempo? De que forma você, como igreja, como cristão, tem se preparado para vivenciar aquilo que a palavra de Cristo tem nos revelado? Eu agradeço por você assistir esse vídeo até aqui. Curta bastante ele, comente aquilo que Jesus falou com você através dessa mensagem. Compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evangelho. E se você é novo aqui no canal, tá vendo esse botão vermelho? Clica nele, se inscreve e ativa o sininho das notificações. E eu te vejo no próximo vídeo, ok?